Oi, Sossô! Oi, Tudo bom, meu amor? sim. Oi, hoje é sua mãe que vai ficar no seu lugar, né? Boa tarde. Boa tarde. Hoje vai ter aula para ela? Boa tarde, professora. Boa Oi, tarde. Boa Marcele. Boa tarde, tarde, minha tudo querida. Tudo bem? bem? Tudo Boa jóia, graças a tarde para Deus. as mãezinhas que Bom, estão entrando agora. Vamos esperar um pouquinho para todo mundo entrar. Isso, Sossô, você vai ficar aí? Vou falar mal de você, Bessie. Tá ajudando a mãe, é mole? Porque Eu sou eu, percebi. São é, tá, melhores que a gente. as crianças tudo tecnológicas. tá melhor do que eu. É, É, Com eu toda certeza. enrolada Mãe, aqui. cabeça mais fresca. Nas aulas eu falo para ela, deixa às vezes na aula eu fico prestando só atenção para ver se ela Pra tá depois direitinho utilizar, né? Que a gente não sabe quando isso vai passar, né, Marcelo? aí. Priscila, Tá ativa fácil, o não. vídeo, por favor. Maria Eduarda, ativa o vídeo, por favor. Hoje vai ter aula? Vai, Hoje aula vai normal. ter aula, normal. Tá bem. Priscila, Maria Eduarda, ativando o vídeo para nossa reunião, por favor. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Vamos esperar um pouquinho? Mais 2 minutinhos para ver se entra. Leide é mãe de quem? De Laura? Ah, da Laura. Ah, ela tá com o cabelo preso, eu não reconheci. Tudo bom, Leide? Tudo Tá bom? de cabelinho preso, você sempre vejo você de cabelinho solto, não reconheci. É, Peraí. E a Priscila é mãe de quem? Acho que a Priscila não está conseguindo me ouvir, né? Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa Boa tarde, tarde, boa tudo bem? tarde. Espera mais um pouquinho, tá? Uhum. Oi, Priscila, tudo bem? Tá conseguindo ouvir? Será? Acho que não tá, não. Ah, não tá conseguindo ouvir. Tá ok. Mas Pede pra ela sair, aí você não sai tá e volta, que de entendendo. repente melhora. É, Sair da reunião e voltar, de repente melhora. deixa eu falar com ela. Você fazer algum index? Mandei para ela. Porque eu preciso Tô. de fome. Não vai funcionar. Você tem fome de ouvir dele? Ué, não tá indo. Manda você aí, Dani. Oi? Manda você por aí, porque o meu não tá indo. Tá ainda não? Não tá, não. Tá, vou mandar por aqui então. Para ela sair e voltar. Oi, tudo bem? A mãe de Pedro. Boa tarde.
Boa tarde, Adriana. Boa tarde, mãe de Pedro, tudo Tudo bem? bem, Daniele? Boa tarde. Tudo bom. Tudo, graças Na a Deus. medida tá tudo bom, né? Na medida do possível, sim. E a gente vai seguindo, que é o que nos resta. É. Muito bem assistir Priscila, tá isso. conseguindo ouvir? Ou não melhorou? Melhorou? Melhorou ou não melhorou? Não? Eu tô me ouvindo, Ah, não, mas acho que é na casa de outra pessoa. Bom, mães, boa tarde para vocês. Eu sou a tia Daniele. Nós vamos iniciar nossa reunião, né? Porque o nosso tempo é um pouquinho curto, porque nós temos aula já já, né? Então, nós chamamos vocês Oi, aqui boa nesse primeiro tarde. momento. Boa tarde para vocês, né? Na medida do possível, né? Estamos aqui nesse novo normal. Não gostaríamos de estar na nossa escola, né? Fazendo nossa reunião como sempre, nossos encontros. Mas, né? Vamos fazer por aqui, né? Que é o que está sendo possível no momento. Então, primeiro eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês, desejar uma boa tarde. Nós vamos falar sobre alguns tópicos, né, que nós observamos durante esses quase 5 meses que nós estamos juntos. Então, nós vamos abordar alguns assuntos aqui, que é para próximo bimestre, né, que vai ser após o recesso, né, nós podemos encaixar direitinho aí, vocês poderem entender mais ou menos o processo, ok? Nós vamos falar agora, primeiramente, eu gostaria de falar com vocês sobre o calendário escolar, né? Primeiramente, no primeiro momento, né, a escola disponibilizou os livros didáticos, que eles são extensos, né, para a gente poder dar as nossas matérias aqui de forma remota. Então, o nosso calendário ele está certinho, né, como se a gente estivesse na escola. Então, o calendário está batendo certinho, nós estamos iniciando, né, a tia Adriana já deve ter iniciado, ou está próximo de iniciar o capítulo 9, para terminarmos o capítulo 10, que é o último capítulo deste livro 2, e depois nós vamos pegar, vocês vão, né, ser chamados na escola, olhando o e-mail, né, e para ver quando vai buscar o livro 3, né, para a gente iniciar o livro 3, que é terceiro e quarto bimestre juntos no mesmo livro. Então, o calendário ele está batendo certinho com o objetivo que a escola tinha, né, nesse nosso novo normal. Boa tarde, pai de Rafael, que entrou agora. Boa tarde. Tudo bom? Seja bem-vindo. Então, eu Obrigado. comecei agora, você não perdeu muita coisa, não, tá? Obrigado. Então, nesse primeiro momento, né, nós estamos com o calendário batendo certinho com o que nós havíamos planejado para a escola, mas agora nós tivemos que adaptar para cá, né? Então, nós não estamos no atraso, né? Então, estamos corretinhos aí com o calendário na medida do possível, com os objetivos que a escola propôs, que nós estamos implementando aqui, né? Nós gostaríamos de falar, eu e tia Adriana, além desse tópico de calendário escolar, sobre o desenvolvimento das crianças na aula. Tá conseguindo, Priscila? Que bom, que bom. Ai, que bom. E seja bem-vinda, então, tá, meu amor? E nós estamos observando, né, que alguns alunos, né, o desenvolvimento dos alunos durante as aulas, né? Então, a gente precisa muito da ajuda de vocês quanto a isso, né? Que algumas crianças, qualquer coisa, tá, gente? Vocês podem falar no chat se tiver algum problema aí de som, se não estiverem escutando, tá? Mas voltando ao que eu estava dizendo, sobre o desenvolvimento das crianças durante a aula. Nós temos observado algumas situações no comportamento das crianças, né? E gostaríamos de passar para vocês para que vocês nos ajudem, né? Para que a gente possa seguir aí com os objetivos sendo todos alcançados. Então, a gente tem observado que muitas crianças, né, entram na sala virtual, né, e brincam durante a aula, né, ficam conversando no chat assuntos que não são da aula, né, e assim tira a atenção dos outros colegas, né? Então, a gente está pedindo a vocês a colaboração para que observem, de vez em quando entrem no quarto ou na sala da criança, onde a criança está, né, na sala, ou onde ela está fazendo o seu dever, onde ela está assistindo a aula, e veja se está tudo certinho, pergunte, né, e conversem com eles a respeito disso também. Porque é importante, né, que para a criança entenda que ela fique focada naquilo que está acontecendo ali durante a aula. E eles tenham a consciência de que eles não estão de férias, eles estão tendo aula, né? E às vezes a criança, por estar na sua zona de conforto, que é a sua casa, ela meio que dá uma relaxada e brinca durante a aula,
né? Então, eles têm que manter a postura de como se eles estivessem na escola assistindo aula com os professores. Então, é importante que eles tenham essa ciência de que a aula está acontecendo, mesmo que ela tenha 1h30, né? Às vezes, essa 1h30, ela se estende, né? E dura tanto quanto se estivessem 4 horas em sala de aula. Então, é importante que eles tenham essa consciência, né? Oi, meu bem. Tia Dani, eu tenho observado, eu estava até falando com outro grupo, que a gente tem observado, tanto eu quanto a tia Dani, que as crianças estão vindo de camisola, de babydoll. Tem criança que está vindo com um travesseiro, tem criança que está trazendo cachorro para aula, né? E isso tira o foco, tira a atenção, não só dela, como das outras crianças também. Então, a gente pede a parceria de vocês, a participação, para que vocês fiquem atentos a isso. A gente sempre fala de autonomia, de dar autonomia para a criança, mas ela precisa ser vigiada, ela é uma criança, né? Eles têm 9 e 10 anos. Então, a gente pede que vocês estejam sempre juntos, estejam sempre perto deles. Outra coisa que a gente pede também é que a gente escuta muito barulho externo. É pai conversando com mãe, é televisão ligada. E a gente pede a participação. Essa criança ela precisa estar num lugar isolado de barulho. A gente sabe que não vai ter um isolamento total, né? Afinal de contas, a gente está dentro da nossa casa, né? Então, tem barulho externo, tem televisão ligada, mas que a gente faça o possível para que a nossa aula possa fluir da melhor maneira possível. Porque é muito ruim para a gente e até para o andamento da aula. A gente tem que estar interrompendo toda hora para falar, olha, pede para o papai falar mais baixo, pede para a mamãe conversar em outro cômodo da casa, porque está atrapalhando a nossa aula, né? E esse tempo que a gente para falar isso, a gente está perdendo tempo precioso de aula. A gente tem 1h30, é pouco, mas a gente está conseguindo dar conta dos conteúdos, tanto eu como tia Dani estamos em dia, vamos terminar agora em agosto. Em agosto já vai ter uma nova prova para eles, né? Então a gente está conseguindo dar conta. Só que ocorre muitas interferências no meio das aulas, que a gente tem que ficar parando. É criança que assiste a aula deitada, com a perna para cima. Entendeu? E tem que ter, gente, precisa ter uma postura até para o cérebro poder entender que eles estão numa sala de aula. Porque eles estão em casa, mas eles estão em sala de aula. E eles precisam ter essa postura, né? Para poder prestar atenção, para poder assimilar melhor a matéria. E a gente conta com a colaboração de vocês em relação a isso. Tia Dani, eu posso continuar aqui rapidinho? Pode continuar. Não, você só está dando continuidade ao que eu estava falando. Pode continuar. Tá. À vontade. E eu quero falar sobre dever de casa, gente. Na última aula que eu dei pro quarto ano, que foi na terça-feira, no final da aula eu tenho 18 alunos no quarto ano. No final da aula eu tinha 10 alunos. Vocês podem entrar na aula que vocês não sei se dá para vocês verem, mas eu acredito que dê. Tinha apenas 10 alunos na aula. Não é porque a internet está ruim, porque tem criança que ela sai da aula e que ela volta, desliga o computador e sai. Simplesmente ela sai. Por quê? Ela não está tendo monitoramento dos responsáveis. Então, ela tá lá, ela está fazendo o que ela quer. Ela assiste se ela quiser, ela faz o dever de casa se ela quiser. Outra coisa muito importante que eu tenho para falar em relação ao dever de casa. A maioria das crianças, a maioria mesmo, são poucos casos aqui de crianças que estão fazendo o dever de casa com comprometimento. Estão fazendo o dever de casa de qualquer maneira. Eu chamo a atenção deles. Vocês podem assistir o vídeo. Isso é em todas as aulas, porque a gente entende que a criança tem dificuldade, que a criança vai fazer o exercício errado, e a gente está aqui para isso, né? Para aprender, para ensinar, mas a gente precisa que a criança se esforce. A criança está fazendo o dever errado porque ela sabe que ela vai ser chamada a atenção. Então, para a professora não brigar com ela, ela faz de qualquer maneira, mas ela fez. E eles estão trazendo, assim, nada com nada. Às vezes é uma coisa básica, às vezes é uma coisa simples, que a resposta está ali na frente deles. Eles botam qualquer coisa, porque eles não querem ter um trabalho. Os responsáveis não estão cobrando, porque
Né? Se eles não estão fazendo, é porque não está tendo uma cobrança. Então, a gente precisa dessa parceria de vocês, precisa dessa cobrança. A gente sabe que é uma situação difícil. Eu sei que muitos pais estão trabalhando, muitas mães estão trabalhando, que não tem muito tempo, mas, infelizmente, a gente precisa disso. Porque quando é em aula, quando é na sala de aula, fica muito mais fácil para a gente. A gente está tendo acesso ao livro da criança, a gente está tendo acesso ao caderno da criança, né? E aí a gente chama atenção, a gente passa para a direção conversa com a criança, a gente tem outras formas de resolver. Mas por aqui a gente conta só com a parceria de vocês. Porque conversar com eles diariamente sobre a importância do dever de casa, que é um reforço do que foi trabalhado em aula, a gente conversa, eu e Tia Dani, a gente conversa com eles sobre isso todos os dias. Mas a gente precisa da parceria de vocês. Criança que vem com camisola, criança que está trazendo cachorro para a aula, e a gente tem que estar avisando outra coisa também. As crianças, o material da criança tem que estar ao lado do computador, do tablet, do celular dela. A criança ela não tem que estar saindo de aula para buscar o material dela. Porque, olha, nós temos 18 alunos dentro da sala. Vocês imaginam 10 crianças, peraí que eu vou buscar. E eu tenho que esperar 2 de não sei quem, 2 de mais outro, 2 minutos de mais 8. Olha quanto tempo que a gente perde de aula. A gente perde de aula, a gente está perdendo de aula 10, 15 minutos só chamando a atenção das crianças. Para a postura, para a forma de sentar, para dever de casa que não está sendo feito, para dever de casa que está sendo feito de qualquer maneira. A gente perde muito tempo de aula repetindo as mesmas coisas. Entendeu? E são coisas que a gente fala todos os dias. Todos os dias, que dever de casa é responsabilidade da criança, precisa ser feito precisa ser feito com capricho, precisa ter comprometimento com o dever de casa, precisa saber o que está sendo feito, para poder relembrar o que foi estudado em aula. A gente fala sobre isso diariamente, mas a gente precisa da parceria de vocês. Uma coisa que eu queria falar também é sobre as avaliações. A gente, através das avaliações, né, e durante o decorrer de todos esses meses, a gente conseguiu ver que as crianças foram muito bem nas provas, que as crianças estão bem, a maioria, uma grande parte estão bem, né? E a gente, essas avaliações foram feitas pela plataforma, né? Eu sei que muitos pais estão questionando a respeito da avaliação ir para casa. Só que a plataforma ela não disponibiliza isso para a gente. A gente não conseguiu isso, ter acesso às provas das crianças. A gente sabe das notas, eles terminam de fazer as provas, a nota já é jogada automaticamente, né? Eles já fazem automaticamente, mas a gente não tem acesso às provas deles, tá? E a gente vai tentar ver isso até para as próximas avaliações, mas a gente não sabe se a gente vai conseguir, porque não é uma coisa que dependa da gente, né? É uma coisa que depende da plataforma, mas que a gente está vendo e a gente pode ver que é uma grande parte, que a maioria, né, foi muito bem nas avaliações. Tá? E a gente pede também a participação dos pais, para os pais estar sempre conversando com a criança e estar sempre de olho, deixa essa criança num quartinho, ou então na sala, num cômodo que ela fique reservada, mas está sempre lá. E aí, você está assistindo a aula? Tá tudo bem? Tá com alguma dúvida? Perguntou a sua professora? Não deixa a criança totalmente solta, porque eles são crianças, eles têm 9, 10 anos. Né? Eles são crianças maiores, são crianças que já deveriam ter uma certa responsabilidade, mas são crianças. E que se não ficar em cima, se a gente não tomar conta, eles também vão largar para lá. A gente sabe que é uma situação nova para eles, nova para a gente, é tudo muito novo, é um sistema completamente novo, que a gente ainda está se adaptando, muita coisa a gente já conseguiu, né, um avanço muito grande, mas que ainda está se adaptando, mas a gente precisa da parceria de vocês, em todo o momento, tanto em aula quanto em casa. Tem criança que não está fazendo o dever de casa, tem criança que não está fazendo o dever de aula com a gente. Eles acham que a gente não sabe, mas a gente sabe. Por quê? Ele deixa só essa parte aqui, só a cabecinha.
E a Quando gente não deixa desligado, né, Tia Adriana? O vídeo, quando não deixa muda o nome, a gente não sabe quem está entrando. Então é importante que vocês É. conversem com eles a respeito disso tudo, da importância deles estar tendo essa oportunidade, né? Que a gente sabe que muitas escolas não estão tendo como dar aula remotamente, né? Devido às condições de cada uma. Né? Então, já que eles têm essa oportunidade, que eles abracem essa oportunidade e levem a sério. Né? Muitas crianças entram no chat para brincar, para conversar coisas aleatórias que não tem nada a ver com a aula, e aí atrapalha o colega que está querendo prestar atenção. Diversas vezes nas minhas aulas eu percebo que a criança às vezes está tirando uma dúvida, porque tem uma certa dificuldade, e o colega está no chat conversando com outro colega a respeito de outras coisas, eles acham que eles não têm que prestar atenção porque eles fizeram o dever na frente, e se no meio desse caminho ele teve a dúvida em alguma coisa e precisa tirar? E às vezes a gente está explicando matéria e as crianças estão lá no chat conversando coisas que não tem nada a ver. Então é importante que vocês coloquem na cabeça deles, né? Conversem com eles, né? Que dá importância. Essa responsabilidade precisa ser dada para eles. Né? Eles prestarem atenção de que não é hora de bater papo, de que não é hora de brincadeira, que nós só temos 1h30, que essa 1h30 precisa ser muito bem aproveitada, que isso depende muito deles, que a gente está aqui, nós professores estamos aqui fazendo a nossa parte, o que precisar, tanto os pais, tanto vocês como as crianças, a gente vai estar aqui, mas precisa colocar isso na cabeça deles, que eles também são responsáveis e vocês também precisam estar monitorando esse tempo de aula deles. Eu sei que a disponibilidade não é tão grande de vocês, que eu sei que muitos trabalham, mas tira assim um tempinho, para um tempinho o seu trabalho, vai lá 2 minutinhos, como é que tá aí? E aí, ainda tá em aula? Outra coisa que eu quero falar também é que as crianças estão saindo muito cedo das aulas. A nossa aula começa 2h30 e acaba às 4h. Mas tanto eu como a tia Daniele, nós estendemos essa aula, porque a maioria das vezes a criança está com dúvida e a gente tira a dúvida da criança, aí tem uma correção para fazer que não deu tempo, a gente está sempre estendendo. Então, na maioria das vezes, a aula não acaba exatamente nas 4h. Tá? E tem criança que está saindo 3h30 da aula. Então, se a gente está estendendo essa aula, a criança está perdendo 45 minutos de aula. É muito tempo de aula perdido. Muito tempo. Né? Para uma aula que é só 1h30. A gente fala que a aula é só 1h30, mas tanto eu quanto a tia Dani estamos conseguindo dar conta do recado. Né? Tanto é que os livros estão tudo em dia, as matérias estão em dia, a gente vê a criança participando aqui com a gente das aulas, a gente viu o resultado das provas da criança, né? E a gente acredita que foram eles que fizeram, que não foi ninguém que fez para ele, pode ter orientado, mas que foram eles que fizeram. Então, a gente sabe de todo o nosso trabalho, mas a gente precisa que vocês estejam junto, a gente precisa dessa parceria de vocês, tá? Porque não adianta que sozinho não vai conseguir. Muita criança vai ficar em defasagem se largar ela sozinha, tá? Outra coisa que eu quero falar é sobre falta. Porque tem criança que está faltando muita aula, muita mesmo. E essa criança vai ficar em defasagem, né? Vai ficar com problemas futuros, né? Porque uma matéria depende da outra. Não só matemática, mas também português. Porque, por exemplo, eu já dei substantivo, agora eu dei adjetivo, agora estou entrando em adjetivo. A criança que perdeu o substantivo, que não sabe o que é substantivo, como é que ela vai saber o que é caracterizar um substantivo se ela não sabe caracterizar um substantivo, se ela não sabe o que é um substantivo? Ela vai caracterizar um verbo, um pronome. Ela não vai saber o que é um adjetivo. Então, uma matéria é interligada à outra. Então, vou precisar faltar porque meu filho está doente. É diferente. Tem uma razão séria para isso acontecer, né? Eu preciso levar o meu filho para tomar uma vacina. É diferente, a gente consegue entender, essas coisas acontecem. Acontece até com a gente sabe disso, mas é primordial que o aluno esteja todos os dias, desde o início até o final da aula. Tá? E a aula não acaba, na maioria das vezes, a aula não acaba às 4. A aula sempre se estende 10, 15 minutos depois.
tá? Tanto no quarto como no quinto ano, porque ficou alguma coisa para a gente dar, porque alguma dúvida da criança. Então, a gente precisa que vocês fiquem atentos nisso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida alguma pergunta para fazer, podem ficar à vontade, perguntar qualquer coisa, o que vocês quiserem. Pode falar. Oi, é a mãe da Maria Eduarda falando. Oi. Tudo bem? Tudo bom. Assim, muita dificuldade mesmo, porque eu tô trabalhando. Então, o único dia que eu consigo estar com ela durante as aulas é a sexta-feira. E no horário das aulas, o pai dela tá trabalhando. No horário da aula, ele tira também para trabalhar. Então, assim, eu tenho tido muita cobrança mesmo. Durante as provas, eu estudei muito com ela no final de semana. Mas eu não sei se os outros pais... Deixa eu te perguntar, você está trabalhando em casa, você e o pai? Não. Tá fora. Estou trabalhando em casa. Então, assim, é muito castigo que você dá. Eu vejo que tem essa dificuldade no dever. Eu coloco para fazer o dever quando eu chego, mas nunca sabe, e eu vejo isso. Tá escrito ali. E lá em casa a gente tem essa coisa de não dar a resposta. Se eu li e vi que está ali, ela a criança tem que interpretar e entender, né? Entender e dar sua própria resposta, com certeza. Quer interpretar, né? Na verdade. Mas eu sinto eles, assim, ela muito perdida, não é perdida em relação ao conteúdo, parece que assim, estão vivendo em outro mundo. Então, você longe, né? Longe, dispersa. Isso, mas é uma coisa que tá difícil da gente controlar. A gente sabe de toda essa dificuldade, que eles são crianças, que eles ficam dispersos, que é cansativo para eles, mas é por isso que a gente fala com vocês. A gente percebe isso em aula. O tempo todo eles são avaliados e a gente percebe. A gente percebe isso em aula. Só que é por isso que a gente está pedindo a participação de vocês. Você, no caso, né? Como você não está presente, conversar com ela quando você estiver presente. Como foi a sua aula? O que você deu hoje? Dá uma olhada no cronograma. Cadê as páginas? Você fez? Tá tudo certinho? Você corrigiu com a professora? E o dever de casa? Deixa eu dar uma olhada. Tá pronto? Isso aqui você não entendeu, mas tenta fazer. Eu sempre falo com ele, gente, não entendeu? Não tem problema. Faça a resposta mesmo assim, porque às vezes você acha que está errado, mas não está. Tem que tentar, né? Correção está correto, só tem que dar um complemento a mais. Quantas vezes eu dou complemento a mais na resposta? Entendeu? Mas não deixe em branco, monitore esse dever de casa. Monitora, vê se está tudo corretinho, vê se está tudo certo, vê se está completo. Não deixa que fique em branco. Ah, mãe, mas eu não sei fazer. Filha, mas você vai tentar. E você, se você errar, não vai ter problema nenhum, porque a tia Dani e a tia Adriana vão estar em sala para corrigir com você. Não tem problema errar, você está na escola para isso. Eles precisam ter essa consciência de que a gente está aqui para isso. Eles vão errar, eles são estudantes. A gente erra, a gente que é adulto erra. Né? Então, ela falou de terça-feira. A Adriana brigou muito, ela falou. Tia Adriana brigou muito, mamãe, terça-feira. Eu falei, com razão, eu brigaria mais. Olha, eu brigo o tempo inteiro com eles em relação a dever, porque nós temos 18 porque quando a gente chama atenção nesse nível de dever, porque a gente sabe que isso é importante para eles, isso vai cair numa defasagem se eles não prestarem atenção. Então a gente se coloca no lugar de vocês, né? A gente sabe que as coisas não estão fáceis. Então a gente, como profissional, a gente fica muito temerosa em ver que o aluno, de repente, poderia ter rendido mais e não rendeu por causa de uma falta de atenção em torno desse dever de casa que não está sendo feito. Então, a gente também se preocupa. Então, vai daí a chamada de atenção em diversas situações. É criança que entra com o vídeo desligado. É criança que troca um nome e a gente não sabe quem é que está entrando. Né? É criança que está brincando o tempo todo com o vídeo ligado e a gente está vendo a criança brincar ao invés de ela estar prestando atenção. É como eu sempre converso com eles, as coisas não são fáceis. Eles são crianças, eles têm que estar preparados para o que eles vão ver lá na frente. Né? Eles estão sendo preparados para o quinto, vão para o sexto com diversos professores diferentes, 11 diferentes, onde eles vão ter que se adaptar. Tem outras escolas que têm até mais do que essa quantidade. Então, eles têm que estar preparados para isso. E nos preocupa em ver que a gente se disponibiliza uma plataforma que outras escolas, infelizmente, não estão tendo como fazer dessa maneira, às vezes nem aula tem, né? E ver que a criança poderia ter rendido mais, poderia ter tirado uma nota melhor, poderia ter ido melhor,
se tivesse mais focado nas aulas que estão sendo dadas. Então, o que a gente pede a vocês, né, que como a tia Adriana acabou de falar, é importante a participação da família, porque a educação, né, a sabedoria, né, tem a educação da escola, que é a sabedoria, e a educação da nossa casa, que nossos pais nos dão. A educação na escola é um trabalho conjunto, é uma parceria, é a escola, os pais e os professores. Então, nos deixa preocupadas essa forma com que eles lidam, às vezes, por causa da falta de maturidade que eles têm. A gente entende que eles são crianças, mas eles têm que entender que é importante essa 1h30 que eles estão sentados ali, é importante que eles tenham essa interação, não só conosco, como profissionais e professores, né? Como com os amigos também, mas de uma forma saudável, porque eles têm que entender que se eles tiram a atenção de um amigo, está prejudicando ele e o amigo e os demais. Então é importante que eles tenham essa consciência. Essa consciência, ela vem com conversa, com diálogo. Eu sei que a vida é corrida, a gente às vezes não tem tempo, mas a gente tem que sentar com eles, que às vezes, num olhar, eles têm muito a dizer. Às vezes eles falam com a olhar, que não precisa nem eles falarem palavra nenhuma, a gente já sabe do que eles estão falando. Né? A gente, como professor, a gente observa muito isso. Às vezes o aluno só olha, a gente já sabe se ele está com dificuldade, se ele não está, se ele não entendeu. Diversas vezes em sala de aula e online, eu expliquei diversas vezes, muitas vezes, o pai do Rafa está aí que não me deixa mentir, porque ele participa, porque ele sabe que o Rafa, né, se dispersa. Então, quando a gente sabe que o nosso filho se dispersa e a gente tem esse tempo, a gente dedica esse tempo. É 1h30 só. Pode demorar, mas às vezes ela passa tão depressa que às vezes é prazeroso para você também aprender com o seu filho. Às vezes você não sabe aquela matéria ali, está aprendendo junto com ele. Então se torna gostoso. Então é importante que eles tenham essa consciência. Isso é para a vida, para o futuro deles. Então eles têm que ter ter a noção dessa importância. Então eu reitero que, né, às vezes eles ficam perdidos, né? Mas é importante a parceria dos pais junto com a escola e os professores. Isso, já aconteceu, eu quero só falar isso aqui rapidinho, já aconteceu de numa turma de 18 crianças, 7 crianças tinham feito dever de casa. Ah, gente, eu briguei muito, briguei e eu brigo mesmo, todo dia eu brigo por causa de dever de casa. Eu falo para eles, não é responsabilidade do pai de vocês, é responsabilidade de vocês. Ah, tia, mas eu faltei aula ontem e eu não sabia. Eu sabia sim que existe um cronograma. No cronograma está tudo lá detalhado do que a gente vai dar tanto em aula quanto em casa. Se teve alguma questão do dever de aula que não deu tempo, eu falo para vocês no final da aula, ó, esse é dever de aula, não deu tempo, mas eu quero para amanhã pronto. Eu peço para que eles anotem ou no livro ou na agenda. Tá? Então, a gente tem que direcionar essa responsabilidade para eles, mas a gente tem que monitorar isso. A gente tem que ficar de olho, porque eles são... Eu estou sempre monitorando o João Paulo. Isso. E eu estou muito satisfeita com a aula online. Ele está bem... Obrigada. Estou muito satisfeita. Fica muito feliz. E ele é um doce também. Não, e ele não deixa nem eu chegar no quarto, assim, na hora dele. Mãe, ele fica muito concentrado. Ele fica muito concentrado. Ele fica muito concentrado, ele se foca, procura pegar tudo que precisa pegar. Teve um dia que a gente ficou sem internet, aí assim, ele ficou desesperado. Mas aí ele fez aula no YouTube. Então, assim, eu estou muito satisfeita, assim, meu filho, graças a Deus, fica muito feliz. Ele faz, graças a Deus. Ele é muito, assim, nessa parte de estudar, eu tive sorte. Meus 2 filhos são estudiosos. Que então, bom, assim, graças a Deus. Ele é uma graça. E eu assisto todas as aulas online depois. E eu fico brigando com ele porque ele quase não participa. Eu falei, João, por que você não participa? Não, ele é bem tímido, né? Ele participa se você chamar. Agora, isso. Aí agora ele tá participando mais, que eu falei com ele. Tá, agora ele tá bem. Eu falei com ele. Eu até brinco com ele que a festa junina não saiu daí. A festa junina continua até aí. Hoje. Tá combinando com a decoração do quarto dele. Então eu falei isso pra ele. A gente deixou, fizemos até pescaria e tudo e tal. Que bom, a gente fica muito feliz em ouvir. Eu peguei e falei assim, João, você tem que participar mais, que eu gosto de ver você aqui no vídeo. Que aí eu tiro o print, mano, vai. Aí isso agora ele tá participando mais. Ele falou assim, mas todo mundo fala. Aí ele falou que tem um amiguinho que não deixa ninguém falar. Eu falei assim, é normal aqui. Mas eu tô muito satisfeita. Até para fazer leitura. Ele agora tá eu tô vendo, porque ele é tímido para leitura. Eu falei, João, você tem que ler mais, João. E eu tô até fazendo exame. Quando é texto, eu boto cada criança para ler um parágrafo, né? Ou uma página, quando o texto é pequeno. Ele agora tá pedindo, tia, eu posso, porque ele é muito quietinho, ele é tão quietinho. Eu falei pra ele, você tem que participar, eu quero te ver no vídeo, eu fico lá, não vejo você. Aí ele tá participando mais. Aí eu vou ter... com o dedo. Aí quando eu não vejo, ele pede, tia, eu posso ler?
Eu estou muito satisfeita. Eu vou até fazer exame de vista nele, que ele está correndo para ler também. Aí a gente vai fazer dia 5 e tal. Aí para ele passar, eu estou satisfeita, assim, ele está aprendendo foi muito bem, entendeu? Eu estou muito satisfeita. Assim. Tá, a gente fica muito feliz. Obrigada, meu bem. A gente fica muito feliz em saber desse feedback aí. Tanto com o João e quanto com nosso trabalho. Tá, que bom. Priscila também escreveu. Obrigada, gente. A gente fica muito feliz com a força que vocês dão, né? Que a gente precisa dessa força nesse momento, né? Porque tá difícil para todo mundo, né? A gente, nesse momento, que a gente nunca esperou que fosse passar. E é o que a gente sempre fala, é uma colaboração que a gente conta com vocês. Oi. Tias, eu também agradeço a atenção de vocês, porque vocês não me veem, mas eu estou aqui atrás da porta, junto com a gente sabe disso. Às vezes ela olha para o lado, sou eu que estou, entendeu? Porque eu estou observando, ouvi a tia Adriana brigar com todo mundo, adorei tia Adriana, porque tem que brigar mesmo. Eu aqui brigo em casa também, porque realmente é difícil, é uma coisa mais nova, até para a gente mãe. É isso aí. Né, também. É isso aí. Mas eu agradeço até a atenção que vocês estão dando também às crianças e agradeço essa chamada para as mães também, porque isso é fundamental, né? Porque eu fico aqui, eu olho, a gente tenta, eu tenho um cachorrinho, minha fica lá fora. Mas tem hora que late, aí eu falo, desliga o microfone e só liga na hora que a professora falar, porque evita o cachorro, a gente põe dentro de casa, para ela não latir, porque ela vê uma borboleta late, né? É normal. Mas é que eu tô agradecendo, estou satisfeita, muito satisfeita. Obrigada, a gente fica muito feliz. Coisa, a gente também está aqui. Com certeza. E vocês chamarem atenção. E vocês têm o final da aula também, né? Se vocês precisarem, assim, falar qualquer coisa individual, né? Tem o final da aula, vocês podem nos procurar no final da aula, acabando, eu quero dar uma palavrinha com você. E a escola também está aberta nos horários, né, que estão lá disponíveis nas plataformas, no site da escola. A escola tem o Instagram agora também, então está todo o horário disponível lá. Vocês, se não quiserem falar aqui, não se sentirem à vontade de falar no final da aula, vocês podem procurar a secretaria da escola, marcar um horário que a gente, tomando todos os cuidados, né, os protocolos, né? A gente pode marcar, de repente, também uma reunião individual, se a mãe não tiver, assim, né? Não querer falar por aqui, que às vezes tem uma certa dificuldade, não sabe mexer direito nessa plataforma que a gente utiliza, né? Então, pode procurar a secretaria da escola, né? Que vocês têm essa liberdade e devem ter essa liberdade e muito, porque vocês estão falando dos filhos de vocês, que é a coisa mais importante que vocês têm, né? Então, é importante que a gente trabalhe em parceria, né? E faça desse momento, que é tão difícil, ficar um pouco mais leve, né? Que também está sendo difícil para eles ficarem em casa, sem ter a companhia dos amigos, sem ter a companhia dos professores, sem ter aquela rotina que foi cortada. Então, vocês têm essa liberdade de nos chamar no final da aula, sintam-se à vontade, e também de marcar, se de repente não se sentir à vontade aqui, marcar na escola, de repente, um horário que a gente pode ver, né, disponibilizar um horário para que vocês falem ou comigo, ou com nós duas, ou com a tia Adriana só, ou só comigo, dependendo do problema que vocês tenham observado, de repente, nos filhos de vocês. Porque a gente chama individualmente, a gente já chamou algumas mães individualmente para retratar alguns problemas, né, que as crianças vêm apresentando nessa plataforma. Nesse primeiro momento, a gente só quer encaixar mais ou menos, né, para vocês poderem entender como é que funciona, vocês saberem o que está acontecendo, para vocês nos ajudarem, né? Então, depois, quando a gente tiver esse recesso, que todo mundo precisa, né, para botar a cabeça no lugar, até para eles também descansarem, que é uma coisa cansativa, né? A gente pretende implementar cadernos para ficar uma coisa mais dinâmica, eles poderem participar melhor, que é uma turma muito boa, uma turma participativa, né? É uma turma que é imatura, mas participa, isso é da idade, eles vão melhorar, mas eles precisam de ajuda nesse sentido para poder melhorar, porque se eles têm uma determinada idade, são tratados como bebês, eles não vão progredir. Então, eles precisam progredir nesse sentido, até para fazer um bom quinto ano, até porque depois vem o sexto, né? Eles vão ter que se adaptar a diversos professores diferentes, com características diferentes de ensino, e por aí vai. Então, o que a gente quer é agradecer a vocês, a participação de vocês aqui, o tempo que vocês disponibilizaram, que a gente sabe que não é fácil, não está fácil para ninguém, para vocês também, quem trabalha remotamente ou quem trabalha fora também. Tem que se colocar, né? Pode falar, Priscila. Ela não está podendo falar porque ela está no trabalho dela, mas ela está aqui no chat que ela está muito satisfeita com o nosso trabalho e que agora que ela falando aí alguém. É isso, Priscila, voltou a trabalhar e que ela não está acompanhando tanto. Realmente a Maria Antônia deu uma queda, né? A gente tem observado isso. Ela está desligando o vídeo ela não liga o vídeo na aula, o vídeo está sempre desligado. Né? E ela está saindo das aulas muito antes.
muito antes da aula acabar. Tá? Pelo menos nas minhas aulas. Tá conseguindo me ouvir? Tá. Ela consegue ouvir, mas ela não pode falar porque ela está no local de trabalho. Agora saiu o cliente daqui, eu consigo falar. Ela reclamou, eu realmente tô com um problema na internet, lá de casa. Mas ela reclamou que o computador dela tá caindo, tendo uma queda, e ela não sabe me explicar. Hoje, o meu marido tá em casa. Eu vou pedir a ele para poder ver, porque como ela fica com o meu sogro não entende nada disso. A palavra dela mais solta, entendeu? E eu também tive diversos problemas, mas agora, tendo esse feedback da escola também, e também sabendo a filha que eu tenho, eu com certeza vou conseguir, porque a bichinha é tinhosa, mas eu vou conseguir dar uma segurada mais nela, entendeu? Em relação a isso tudo. Nas aulas, ela deu uma queda. Ela deu uma caidinha nas aulas. Ela desligou. Pode deixar. Eu sei que está desligando porque ela está em algum ambiente da casa, ela não está assistindo a aula. De repente, ela vem com o dedo, a gente vê, né? Dá para ver. Ela vai lá e desliga e sai da aula. Tipo, 20 minutos antes da aula acabar, 30 minutos antes da aula acabar. E assim, é um esforço que a gente faz com tudo, porque eu montei, óbvio, a gente montou tudo bonitinho para ela, para ter o cantinho, por mais que não tenha um lugar só para ela, mas tem o cantinho, entendeu? Isso. Mas infelizmente a gente de longe, como fica mais complicado. Todo mundo voltou a trabalhar, fica mais complicado. Mas eu vou dar. Eu falei também, chega em casa. Pergunta para ela como que foi a aula dela, se ela aprendeu, cadê o dever do livro de aula? Deixa eu ver se você fez. Eu vou fazer o contrário com ela, eu vou deixar para ela fazer o dever quando eu chegar. Porque aí ela faz junto comigo. O de aula? Não, é o dever de casa. De casa. Vou mudar isso dela. Eu tô falando até o de aula, porque tem crianças que não estão fazendo nem dever em aula. Porque eles estão na cabeça e a gente não consegue ver aqui para baixo. A gente pergunta, tá fazendo? Tá, mas a gente não tem como ver, né? Não, com mas certeza. Aí, você dá uma olhadinha, fala para ela, deixa eu ver o dever que você fez em aula hoje. E o dever com certeza, pode deixar. Tá, dá uma olhadinha nisso, porque ela é ótima. O pai do Rafa quer falar. Pai do Rafa. Pode falar. Eu aguardo. Pode falar. Pode falar. Boa tarde, Xês. Boa tarde a todos. Tudo bom? Então, o que acontece? Está tudo ótimo. Que bom. Eu acho importante esse acompanhamento nosso. O que acontece? Essa fase está complicada para todo mundo, né? É verdade. Para nós, adultos, é uma adaptação complicada. Então, eu acho importante esse acompanhamento. Procuro estar sempre acompanhando o Rafael, só não acompanho as aulas quando eu realmente não posso. Não dá, a gente sabe. Tanto que no dia que ele desligou o meu despertador para perder a hora, eu vi e liguei de novo, tá? Ele não perdeu a hora. Então, eu acho importante essa parceria e agradecer também a vocês. Eu, pelo menos, acho que todo mundo sabe a dificuldade que quantas coisas vocês também devem ter para fazer. E o pessoal que está trabalhando no colégio remotamente é muito complicado, muito complicado. Então, eu tenho cobrado bastante dele. Às vezes, eu acho até que eu tenho que puxar o meu freio um pouquinho. Ele amadureceu muito. É isso que a gente estava comentando isso. A gente estava conversando sobre isso. Ele amadureceu muito. Ele, o Davi, um monte de criança que a gente viu uma certa imaturidade. E hoje em dia, a gente vê o amadurecimento nas participações da aula, nos deveres, tanto de aula quanto de casa. O Rafael é uma criança, assim, que ele está nota 10. Ele mudou bastante. Então, a gente vê como a importância do acompanhamento, né? Você acompanhar como isso aí faz com que a criança amadureça, cresça, mude, e isso é o que é melhor para ele, né? Então, isso é uma coisa que deixa a gente muito feliz, porque a gente via na sala, ele é uma criança completamente diferente de quando ele entrou. Então, por outro lado, né, essa pandemia serviu, né, para a gente observar um bocado de coisas que a gente não conseguia observar enquanto a gente estava na correria do nosso dia a dia. Então, melhorou em muitas coisas nesse aspecto, né? A gente conseguiu enxergar melhor os nossos filhos, olhar mais para eles, ver aonde está o X do problema, para a gente poder pegar ali,
né? Então, acho que isso é muito importante para que eles fiquem mais próximos de vocês ainda e amadureçam cada vez mais e melhorem cada vez mais para fazer um 5º ano tão bom quanto o 4º ano, que eles melhoraram muito. Né? Mas tem diferença de sala de aula para... Claro que tem, mas a gente vê o amadurecimento de cada um, né? O quanto cada um melhorou, né? Precisa melhorar mais? Sempre precisa, né? Então, o acompanhamento é importante, pai, muito importante. Eu acredito até que agora, da forma como está sendo, para eles deve ser mais difícil, porque é um pouco complicado, acho eu, separar, né? Entender que a casa da escola. Agora das 12h30 até as 4 eu estou no colégio. Eu não estou perto do meu cachorrinho, eu não estou do lado do meu skate, eu estou no colégio. Então, eu tento, pelo menos, estar sempre próximo para diferenciar isso para ele, para que ele entenda das 14h30 às 16 horas, não pensar em outra coisa. E aí as aulas não acontecem. Gostado de participar, também, né? Acho eu que ele tem se soltado um pouquinho mais, entendeu? Ele na verdade, você participa da aula, você é um aluno a mais na aula. É verdade. É o 19º. Não, eu gosto, mas eu curto essa parte. Bom é isso. É bom isso, é você curtir junto com o seu filho, porque isso aí ninguém vai poder tirar dele. Quando ele estiver mais velho, ele vai sempre se lembrar que você sentou do lado dele durante aquele tempo todo, né? Então, isso aí ele vai guardar para sempre, pode ter certeza, ele nunca vai esquecer. Não, que bom, né? Que bom, então, que bom. Às vezes a gente acha que é bobagem, eu não vou sentar, ele já tá grande. Não, é aí que eles precisam realmente, precisam realmente da ajuda de vocês. Eles são grandes para determinadas coisas, mas ainda para outras não. Para outras coisas. Né? É isso aí. A gente acha que tem que dar esse balanço, esse freio, ele, esse limite, tá? É isso aí, arrasou, é isso aí. Senão vai pesar mais para um lado do que para o outro. Para o outro. E aí o que não tem equilíbrio, né? O que não tem equilíbrio... Exatamente. Ou você cobra demais ou você deixa correr frouxo. É isso aí. A gente que agradece. Pessoal, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Que a aula já começou. Já vai começar. Alguém aí quer falar rapidinho, Adriana? Só agradecer a vocês mesmos, agradecer o pessoal do colégio, tá? Nada, que isso. A gente está aqui para isso mesmo. Nada pra reclamar, só elogiar, só agradecer, tá bom? Obrigada. Tá ótimo. Qualquer coisa que puder ajudar também, vocês fiquem à vontade, tá? Tá bom, obrigada. Tem alguém querendo falar? Obrigada pelo feedback, tá? Eu Nada, vou tentar dar mais atenção. Eu, pelo contrário, nessa pandemia, eu não tive um dia em casa. Pelo contrário, eu trabalhei em dobro. É verdade, o trabalho é em dobro. Para a gente também. Na escola seria muito mais fácil. A gente fica muito cansada, é verdade. A gente entende. Agora estou tentando uma vez por semana acompanhar as aulas, que é o máximo que eu consigo. E nesse dia eu sempre fico em cima dela. Eu sei que ela está muito difícil. A Maria Eduarda está muito difícil, parece que tá muita confusão na cabecinha dela, mas eu sou... A idade também, né? Que a idade também, né? Eles mudam. Anos, a cabeça, né? A idade. Por isso que a gente tem que estar junto, né? Eu vou forçar mais, eu vou ficar mais à noite com ela e dando esse suporte maior. Foi o que vocês precisarem já sabe, né? É só no final da aula ou... Tá? Vou dar uma dica para os pais aí, ó. Oi. Eu queria dar uma dica para os... Oi? Pode falar. Eu vou dar uma dica para os pais. Ah. Que, assim, mesmo o João, ele é muito maduro nessa questão de estudar e tudo. Mesmo ele, eu sempre cobro. Eu falo, fez o dever? Ele fala que sim. Eu confio nele, mas eu falo assim, então me mostra, deixa eu ver como é que foi. Então, isso é muito importante para dar responsabilidade para eles, entendeu? E eles também saberem que tem alguém ali tomando conta, né? Alguém preocupado com eu lembro que você falava isso de um menino aí que não faz o dever, aí ele até falou, viu, mãe, você faz isso comigo, você pergunta em mim, quer que eu mostre? Assim, porque por mais que a gente confie, não é que a gente não confia, é porque a gente tem que mostrar, que bom, então ficou bom. Então é muito importante estar em cima, assim, e dando essa responsabilidade para eles e não deixar à vontade, porque senão eles fazem quando quer, não quer. Porque isso aí, e a hora que quer, porque sabe que não vai ter cobrança, não vou fazer quando eu quiser. É isso aí. Obrigada, mãe, muito obrigada, viu? Nada. Olha, mais alguém, gente? Eu agradeço e vejo assim, né? Acaba a aula acaba às 4h15, mais ou menos, não é? E eu vejo que para ela, a aula continua, porque assim que ela acaba, Laura começa a já querer fazer o dever, ver as atividades. Está motivada naquilo ali, né? Laura é muito interessada, né? Laura é muito esforçada, ela quer deixar tudo pronto
Que já fica livre, né? Fica livre logo. Depois. Então, aí eu fico assim. Aí eu falo até com ela, aí tá cansativo, vai descansar, vai lanchar primeiro. Aí, às vezes, ela quer fazer logo para depois lanchar, sabe? E, assim, graças a Deus, tem me surpreendido, ela tem acompanhado muito bem, a escola. Que bom, a gente fica muito feliz. É tudo realmente muito novo. Para todo mundo. Eu tenho visto que o rendimento é a mesma coisa. A gente faz questionamento com ela, estuda, atividade com ela sempre sabe responder. Eu vejo que ela presta atenção na aula, porque depois a gente estuda junto com ela. E ela sempre sabe responder. Então, porque ela está se concentrando, ela está prestando atenção. É isso aí. Está focada naquilo ali, que é o importante. Tem diferença. Que bom. Só a proximidade que dá diferente, mas de resto. Que bom. A gente fica muito feliz. Bom. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Mais alguém? Vocês, viu? Nada, a gente que agradece sempre. Conte com a gente sempre. Tá? Só vim aqui falar. Adriana. Você quer falar, pessoal? Então, a gente encerra nossas aulas aqui. Pode chamar os alunos, né? Pois é. Agora a tia Adriana vai dar aula. Tia Adriana, boa aula para você. Obrigada, tia. Paz, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Pela presença, tá? Para vocês, agradecemos, tá? Tá, valeu, obrigada. Tchau. Tchau, mamãe, papai. Caramba. Rafa? Ô, cara, só aula, meu filho. Ô, cara, aqui só aula. Vambora, mané. Reunião não tem nada a ver com sua aula, não, cara.